Deus seja sempre louvado. O Senhor me trouxe a sua palavra em Hebreus, capítulo 3, neste dia 14 do mês de setembro de 2024. Lemos com a ajuda de Deus e a guia do Santo Espírito. Iniciamos no versículo 12. Hebreus 3, versículo 12. Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel, para se apartar do Deus vivo. Antes, exortai-vos uns aos outros todos os dias durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Amém, Senhor Jesus. Meus irmãos, aqui o escritor aos Hebreus, que muitos dizem ser o apóstolo Paulo, outros dizem ser Lucas, mas o certo é que esta carta ao povo hebreu, que está falando aqui a respeito de Moisés e a respeito de Cristo, está falando a respeito da santificação das nossas vidas e do endurecimento, o endurecimento do coração. E aqui ele fala que Cristo é superior a Moisés. E fala também do perigo da incredulidade e da desobediência. Por isso, meus irmãos, alguns dizem por aí que uma vez salvo, salvo para sempre. E isso é complicado, porque há que se ter perseverança para entrar no repouso. O Senhor Jesus também ensina que a porta é estreita, que muitos irão entrar pela porta larga. A porta da desobediência, a porta do caminho fácil, do atalho. E aqui o autor aos Hebreus, dirigido pelo Espírito de Deus, nos ensina que temos que observar bem, para que o nosso coração não seja infiel para com Deus. Para que o nosso coração não se aparte do Deus vivo, pelo engano do pecado que fica ao nosso derredor. E o coração pode endurecer, assim aconteceu do povo de Deus, lá em Gênesis capítulo 6, antes de Noé construir a arca. Deus usou Noé para pregar, para construir a arca, mas o coração do povo estava endurecido, era só maldade. E Deus falou: meu espírito não contenderá para sempre com o homem, porque é carne, porque não quer se converter. E tudo que eles faziam era mal. Gênesis capítulo 6, tudo que eles faziam era mal continuamente, diz a Escritura. Que a prática da maldade entre eles era comum. Não deram crédito pela pregação de Noé, que pregou por 100 anos, 120 anos. Não deram crédito. O povo no deserto também, que Deus tirou da escravidão do Egito, eles passaram pelo Mar Vermelho, ali significava o batismo nas águas. Foram para o deserto, beberam da água viva, da rocha, que os seguia, que a rocha era Cristo. Comeram do maná. Tinha a coluna de fogo à noite para esquentar do frio, e à noite a coluna de nuvem. E à noite, de dia a nuvem, e à noite o clarão de fogo. Então eles foram socorridos por Deus, guiados por Deus no deserto. As suas roupas não envelheceram, os seus pés não incharam, o calçado crescia no seu pé. E ali eles peregrinaram por 40 anos, uma trajetória que era para ser 40 dias. Ela chegou a um ponto de chegar a 40 anos de peregrinação no deserto, e ali morreram no deserto. Ali só entraram os que tinham 20 anos para baixo, seus filhos, e Josué e Calebe. Então, meus irmãos, a Escritura diz: vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo. Aí vai entrando uma raposinha aqui, outra raposinha aqui. Não são as raposas grandes, meus irmãos, que destrói o vinhedo, mas é a raposinha, pequenininha, as coisinhas pequenininhas, o que poderíamos dizer, entre aspas, pecadinhos. Isso vai crescendo, isso vai aumentando e vai causando endurecimento do coração. Começa um pecado aqui, outro pecado ali, e a mente vai cauterizando, a pessoa já não tem mais aquela acusação, não tem mais o Espírito de Deus
convencendo ela do pecado, da justiça e do juízo. Então ela endureceu o coração. Não se arrepende mais, não se quebranta mais, não tem o peso do pecado, como o salmista dizia: expurga-me, Senhor, tira de mim até aqueles pecados ocultos, até aqueles que eu não conheço, que minha mente não lembra. Traz à minha mente, Senhor, aquilo que eu nem conheço, para que eu venha confessar os meus pecados diante de Ti, Salmo 32, e que o Senhor venha me perdoar, venha criar em mim um coração puro. Então, meus irmãos, o coração vai endurecendo. O coração se endurece e quando ele se endurece, ele se aparta do Deus vivo. Acha que aquilo não é mais pecado. Acha que pode viver como vivia antigamente e vai voltando para o seu velho mundo. E vai voltando para as velhas práticas, quando for perceber, já está no bar. Já voltou a fumar, já voltou a fazer aquilo que fazia pior. Porque o Senhor Jesus também nos ensina que a casa, quando está vazia, o diabo vem e traz mais 7 junto com ele. E o último estado daquela casa, daquela pessoa, é pior do que o primeiro. Então os atos dela tornam-se piores. Então nós observamos bem, meus irmãos, a palavra de Deus. Começamos a caminhada. Temos que ir até o fim. Porque a palavra de Deus também diz que aqueles que deixam o Senhor, os seus nomes serão escritos no chão. Será esquecido, será deixado. Aquele que se apostata da fé, se apostata da fé, os seus nomes serão escritos no chão. Isso já aconteceu no tempo de Israel, no tempo que eles estavam lá em Jerusalém, do povo hebreu, do tempo em que Deus enviou Nabucodonosor. Deus lhe deu prazo, eles não se converteram. Ainda que Jeremias clamasse a Deus, Deus falou para Jeremias: eu não vou ouvir a tua oração, porque esse povo não quer me ouvir, está com o seu coração endurecido. Eles não querem me ouvir. Mesmo quando o Senhor Jesus veio, eles não receberam o Senhor Jesus como Filho de Deus. Seus corações estavam endurecidos. Em Mateus 23, o Senhor Jesus fala para os fariseus que eles estavam como um sepulcro caiado, que por dentro era cheio de ossos de mortos, por fora era bonita a sua aparência, mas por dentro estavam como ossos de mortos, como sepulcros caiados. E aqui ele diz: vede, irmãos, observe bem, examinai se está na fé, se é que já não estáis reprovados. Que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel. Em Hebreus capítulo 9 ou 6, se eu não me engano, fala que é impossível outra vez ser renovados. Aqueles que caíram, que uma vez provaram do Espírito, foram iluminados, foram participantes dos dons de Deus e recaíram. É impossível outra vez renová-los ao arrependimento. É uma palavra de peso, de responsabilidade, meus irmãos. Se endurecemos o nosso coração achando que o pecado é normal, achando que isso é coisa insignificante, estamos endurecendo o nosso coração e tirando a responsabilidade e tirando o que Deus diz que é verdade, colocando as nossas próprias conclusões, achando que aquilo que nós estamos pensando é normal, é justo, é a nossa vontade. E só vai entrar no céu aqueles que fazem a vontade de Deus. Então ele diz: vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo. Antes, exortai-vos uns aos outros. Esta palavra aqui é uma palavra de exortação, que está exortando você que está ouvindo esta palavra e que está me exortando aqui também, que estou pregando, para que nós continuemos sendo limpo a cada dia, se santificando a cada dia, sendo justo a cada dia, para que possamos entrar nos portais eternos, na vida eterna com Cristo. Exortai-vos todos os dias durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. O pecado é enganador, meu irmão e minha irmã. Ele engana, ele seduz. Foi o que Satanás fez usando a serpente para enganar Eva. Ele mostrou para Eva umas vantagens, entre aspas, que ela seria igual a Deus. Ele enganou ela. Quanto tempo que aquela árvore estava ali no meio do jardim? Mas ele a induziu, ele a seduziu, jogou seta nos seus pensamentos e lhe propôs coisas boas, entre aspas. E enganou Eva.
E ela deu para o seu marido comer do fruto, e ele comeu sem questionar, como se tivesse hipnotizado. Ele sabia das suas responsabilidades que não podia transgredir, e não podia desobedecer esta ordem dada de Deus para ele. E ele fez aquilo que desagradou a Deus. E por causa disso, meus irmãos, todos pecaram. Todos aqueles que nascem, eles já nascem no pecado. Somos descendentes de Adão. Para Deus nos resgatar, foi necessário enviar o Senhor Jesus Cristo, seu único Filho, que veio como um segundo Adão, sendo Filho de Deus, se fez homem. Aqui em Hebreus diz que por um pouco de tempo ele se fez menor do que os anjos. Não é como uma religião que prega por aí dizendo que Jesus é anjo, que Jesus é inferior a anjos. Como quando Jesus estava na terra, ele se fez menor do que os anjos. Isso significa que ele se humilhou a si mesmo. Ele desfez de toda a sua glória. Ele se fez homem mortal. Se humilhou a si mesmo até a morte, morte de cruz. Foi necessária a sua morte para que Deus nos rasgasse a dívida que era contra nós. Foi necessário ele tomar os nossos pecados num duro madeiro da cruz e carregar os nossos pecados. Ele se fez pecado em nosso lugar. Ele se fez maldição em nosso lugar, Cristo Jesus. Então, meus irmãos, a seriedade, o preço foi muito alto, diz o apóstolo Pedro. Preço de sangue. Ele nos comprou com seu sangue precioso, imaculado, santo. Ele é santo, ele é puro, ele é 3 vezes santo. Ele fez os céus e a terra junto com o Pai e com o Espírito de Deus. Está lá em Gênesis. A seriedade, meus irmãos, de continuarmos firmes a caminhada, porque Deus é santo, então temos que ser santo em toda a nossa maneira de viver, no nosso meio de falar, nas nossas formas de falar, na nossa forma de viver, de se portar aqui na terra. Não podemos trazer escândalos, porque estamos representando Deus aqui nesta terra. Estamos aqui servindo a Deus. Se andarmos de qualquer jeito, Deus vai ser escarnecido, vai ser zombado e não glorificado. E os homens não vão ver as nossas boas obras para glorificar a Deus. Eles vão ver as nossas péssimas obras. Isso vai trazer escárnio. E muitos não vão se converter por causa disso. Vemos hoje em dia, meus irmãos, o que virou as redes sociais. É um leve trás, são falatórios, fofocas na internet. E fala mal de um, e fala mal de outro, e é fofocas, e filma, e coloca as filmagens, e expõe todas as coisas íntimas, pessoais, nudez e tantas outras coisas em redes sociais. A coisa degringolou, como dizem, né? Ela desembestou, descambou. Então virou coisa trágica. Se não fosse cômico, seria trágico, né? Ficou terrível a situação na internet. E muitos se apostataram da fé, seguindo aí falsos mestres que não cuidam das ovelhas, né? E que têm disseminado coisas terríveis por aí. E a vida do justo como é, meus irmãos? É como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Como que eram os cristãos antigos? Os cristãos primitivos não tinham internet, não tinha rede social, não tinha essas coisas. Eles pagavam o preço. Tinham uma vida de oração, tinham um porte em Cristo, um bom testemunho, um perfume de Cristo. Era uma carta lida, como diz o apóstolo Paulo. Agora hoje o que nós vemos? Escândalos. Muitos que estão envergonhando o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, expondo as coisas da sua vida na internet, expondo, como o rei Ezequias que escancarou as portas da sua casa para o rei do Egito. E Deus mandou o profeta: o que você mostrou para eles, Ezequias? E o rei Ezequias havia mostrado tudo, até suas armas que eram de ouro. Ele perdeu tudo, meus irmãos. Perdeu suas armas de ouro, perdeu tudo que ele tinha. Porque ele abriu as portas, ele escancarou a sua vida. Aquilo que Deus lhe tinha dado, ele mostrou, escancarou, abriu para o rei do Egito. O que é o rei do Egito, meus irmãos? É o mundo. É o cristão ficar expondo a sua vida para o mundo. Ficar mostrando, trazendo coisas que não devem trazer. Ao invés de trazer a glorificação para Deus,
dando um bom testemunho, fica expondo coisas que acontecem dentro das igrejas, coisas que acontecem dentro da própria casa, na sua própria vida, e fica expondo isso em redes sociais. E a vida de oração? E a vida de leitura da palavra, de estudo da palavra, de examinar as escrituras? Como é que fica, meus irmãos? Antes, exortai-vos uns aos outros, porque toda a palavra de Deus é pura. É para exortar, para redarguir, para corrigir, para fazer um homem de Deus, a mulher de Deus ser perfeita, ser santos, em toda boa obra, produzindo frutos, frutos de justiça, frutos de santificação. E vejamos hoje, muitos corações já endureceram pelo engano do pecado. Hoje em dia é relativismo. Se o outro faz, eu vou fazer também. Ah, mas e o que a Escritura diz? Não me importa o que a Escritura diz. Salmo 50 diz que lançam as minhas palavras para trás e depois querem que Deus os ouça e depois quer que Deus os ajude. Quando a gente lança as palavras de Deus para trás, não dá ouvidos, e depois queremos que Deus nos ouça quando vem o dia mal, quando vem a dor de barriga, quando vem os problemas, a enfermidade, a resposta à notícia do médico, o exame que o médico abre e mostra, olha, você está com câncer, você está doente, você está com essa enfermidade, aí bate o desespero, eu vou atrás de fulano, de Beltrano, eu vou buscar a Deus, agora eu vou ser mais santo. Agora eu vou ser mais santa, vou me consagrar ao Senhor, vou jejuar, vou orar, vou buscar a Deus. Mas e antes? Antes estava lá propagando, trazendo o leve trás, trazendo notícias. Meus irmãos, vamos colocar nossa vida em ordem, para que nós possamos entrar no descanso, para que possamos entrar na vida eterna com Cristo. Aqui diz, porque nos tornamos participantes de Cristo, se, a condição é essa, meu irmão e minha irmã, se retivermos firmemente o princípio da nossa confiança até o fim. Até o fim. Em Hebreus 11 diz que os heróis da fé, eles não alcançaram certas coisas que eles quiseram, que eles queriam receber, não alcançaram. Os heróis da fé, muitos preferiram sofrer, como Moisés, que preferiu sofrer com o povo de Deus no deserto, do que ter o prazer do pecado no palácio do faraó. Então ele preferiu padecer. Abraão não tinha casa, não tinha palácio, ele morava em tendas. E quando ele saiu para fora da sua tenda e olhou para o céu e viu as estrelas, Deus falou para ele, se você pode contar as estrelas, Abraão, assim farei da tua descendência. Foi o pai da fé, Abraão, meus irmãos, minha irmã. Foi o pai da fé porque ele olhou para o alto, porque ele confiava em Deus, porque ele deixou das coisas terrenas para servir a Deus. E Deus era na vida de Abraão. Então nós vemos aqui, meus irmãos, que nós somos participantes de Cristo, se retivermos firmemente o princípio da nossa confiança até o fim. Então, necessitamos de perseverança. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Em Apocalipse também diz que o teu nome não será riscado. Nosso nome pode ser riscado. Quando os apóstolos voltaram, os discípulos estavam todos alegres. Senhor, os demônios pelo teu nome se submetem a nós. E o Senhor Jesus diz, não se alegreis por isso, porque os demônios se submetem a vós. Alegrai-vos antes, porque os vossos nomes estão escritos no livro da vida, estão escritos nos céus. Senhor, Senhor, mas em teu nome expulsamos demônios, em teu nome profetizamos, em teu nome fizemos muitas maravilhas. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. O pecado praticado se tornou iniquidade, e a iniquidade é mais grave ainda porque é praticada a iniquidade. Vejamos, meus irmãos, a seriedade. Por isso Deus fala aqui pela sua palavra hoje, neste exato momento, agora, no presente, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações como na provocação que o povo de Israel provocou a Deus.
murmuraram nas suas tendas, eram incrédulos, qualquer coisinha reclamavam, queriam as cebolas, os pepinos, os alhos do Egito. Certa vez eles queriam carne, tanta carne que até morreram de tanta carne que comeram. Saíram pelas suas narinas. Porque havendo alguns ouvido provocaram, mas não todos os que saíram do Egito por meio de Moisés. Então muitos provocaram, murmuraram e não entraram na terra prometida. Mas com quem se indignou por 40 anos, não foi porventura com os que pecaram, cujos corpos caíram no deserto, e em 1 Coríntios capítulo 10 também diz que 23.000 morreram somente num dia. E que o que aconteceu com eles, o apóstolo Paulo diz que isso serve para nós como ensino, para que observemos as coisas que lhes aconteceram, porque Deus não mudou, meus irmãos. Deus continuou mesmo. Ele enviou o seu Filho Jesus Cristo na cruz, morreu na cruz, ressuscitou ao terceiro dia e está à sua destra. E todo o poder lhe foi dado, mas isso não significa que a lei foi rasgada. Isso não significa que a lei foi desfeita. O apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios e Romanos 6 que a lei ela não foi desfeita. E o Senhor Jesus também diz que não veio para abrogar a lei, mas para cumpri-la. Ou seja, a lei mostra que nós temos pecado, a lei mostra o nosso pecado como um espelho. Mas nós estamos debaixo da graça se não vivemos no pecado. Mas se vivemos no pecado, não estamos debaixo da graça, mas debaixo da condenação. E o apóstolo Paulo diz, então, porque a lei não reviveu e eu posso continuar pecando? Ele fala, de maneira nenhuma. Vocês que estão mortos, como ainda podereis pecar? Então os nossos membros pertencem a Deus. O nosso corpo tem que ser instrumento de justiça. Porque estamos mortos em Cristo. Morremos para o pecado e vivemos para Deus. Se retivermos esta confissão, se continuarmos a caminhada com o Senhor Jesus Cristo até o fim, herdaremos a vida eterna. E ele diz, e a quem jurou que não entrariam no seu repouso, senão aos que foram desobedientes? A obediência, meu irmão e minha irmã, é tudo para o cristão. E ela não ficou lá atrás no Velho Testamento. Essa carta aos Hebreus é do Novo Testamento. Então ele fala a respeito do desobediente, aquele que entregou a sua vida para Cristo, mas ele prefere viver da sua própria maneira de viver. Pode beber, pode fumar, pode xingar, pode enganar, pode mentir, pode fornicar, pode praticar coisas que desagradam a Deus. Então ele está seguindo a sua própria vida. Está contaminando o seu leito. Está com práticas que não agradam a Deus. Não vale tudo entre quatro paredes, meu irmão e minha irmã. Não vale tudo entre quatro paredes. Deus criou a forma certa, a maneira certa. Então temos que santificar nossas vidas a cada dia. Temos que purificar nossa mente para continuarmos servindo a Cristo. Continuarmos a fazer a vontade de Deus, porque sem a santificação, ninguém verá o Senhor. E o pecado, ele endurece o coração. Ao invés de santificar, ele afasta a pessoa de Deus. Cauteriza a mente. E aqui continua, e vemos que não puderam entrar por causa da sua incredulidade. O pecado também causa incredulidade. Uma coisa puxa a outra. É relativo, isso eu posso fazer. A Bíblia diz que não, mas eu quero fazer, eu posso fazer. Então isso vai causando, além de desobediência, ela causa incredulidade. Foi o que aconteceu com o povo de Israel. Começaram a murmurar e se rebelaram contra Moisés, contra a lei de Deus, contra a palavra de Deus. Murmuraram nas suas tendas, não se agradaram, não quiseram servir a Deus. E aí o que aconteceu? Eles não entraram na terra prometida. Morreram no deserto, muitos morreram ali, não entraram, morreram.
os que tinham 20 anos para cima não entraram. Só os seus filhos entraram, 20 anos para baixo, e Josué e Calebe. Essa terra prometida hoje é os céus, a nova Jerusalém, a vida eterna com Cristo, a coroa de justiça que nos está proposta. Apóstolo Paulo diz que esbofeteava o seu próprio rosto para não ser reprovado, que pregando a muitos, ele tinha receio de ser reprovado por Deus, meus irmãos. Veja a seriedade. Ele tinha receio de ser reprovado por Deus. A necessidade de sermos perseverantes, perseverarmos até o fim, não deixar o nosso coração se endurecer pelo engano do pecado. Temos que manter firme, temos que reter firme o princípio da nossa confiança até o fim. Professar nossa fé em Cristo até o fim, seguindo as suas pisadas, porque a vós foi dado não somente crer nele, mas padecer por ele. E a Escritura diz que todos aqueles que querem viver piedosamente em Cristo Jesus, com seriedade, com responsabilidade, servindo a Deus em sinceridade, será perseguido. Será perseguido, meu irmão e minha irmã, como os cristãos primitivos foram perseguidos. Então temos que guardar a palavra de Deus no nosso coração, se quisermos herdar a vida eterna com Cristo, na casa de Deus, na Nova Jerusalém. Então a condição, meus irmãos, é esta: se mantivermos, retivermos, se perseverarmos, se não endurecemos o nosso coração, mas continuar com o nosso coração aberto para Deus. Senhor, o Senhor disse que isso é pecado, então eu não vou pecar mais, eu vou lutar contra isso, eu vou confessar os meus pecados e a cada dia eu vou lutar para não pecar mais. Porque é impossível que alguém diga, eu não peco mais, todos nós pecamos. Mas o cristão não vive na prática do pecado. Está lá escrito em João, na carta de João. O cristão, nascido de novo, ele não vive na prática do pecado. O pecado não é uma prática. Digamos que ele peca por acidente, aí depois ele se volta para Deus: Senhor, eu pequei, eu errei. Eu fiz o que é mal aos teus olhos. Me limpa, Senhor. Me limpe mais ainda. Me faça uma pessoa melhor. Hoje eu errei, hoje eu xinguei. Eu não quero mais continuar. Como Isaías: Senhor, eu sou um homem de lábios impuros. Isaías capítulo 6. Quando o céu se abriu, meu irmão e minha irmã, o rei Uzias tinha morrido. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi um alto e sublime trono. Ele viu o Senhor Jesus assentado no trono. E quando ele viu, teve aquela visão do céu aberto e do rei assentado no trono, ele disse: ai de mim que estou perdido! Os meus olhos viram o rei na sua formosura, o Senhor dos exércitos. Eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. O temor entrou no coração do rei Uzias, do profeta Isaías, depois que o rei Uzias havia morrido. Depois que a esperança, talvez a esperança de Isaías fosse o rei Uzias. Estava talvez engatinhando na fé, estava tomando leite espiritual, mas quando o rei Uzias morreu, Isaías se encontrava sozinho. O profeta messiânico que profetizou a respeito do Senhor Jesus Cristo, em Isaías capítulo 9, em Isaías capítulo 53, da cruz de Cristo, quando ele teve a visão do Senhor Jesus Cristo, ele olhou para os céus e viu um alto e sublime trono. Ai de mim que vou perecendo, que estou perdido, os meus olhos viram o rei na sua formosura. E o profeta Isaías depois pregou, Isaías 53, que ao Senhor agradou moê-lo, fazendo enfermar, que ele tomou sobre si os nossos pecados, as nossas dores. Em Isaías capítulo 9 diz: um menino se nos deu, um filho nos nasceu, seu nome será maravilhoso, Pai da eternidade, Deus forte e poderoso, Príncipe da paz. Isaías teve aquela visão: eu sou um homem de lábios impuros. E um anjo pegou uma brasa tirada do altar
com uma tenaz, e tocou nos lábios de Isaías e purificou, os seus pecados foram tirados. A quem enviarei? Quem há de ir por nós? Isaías disse: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. E o profeta Isaías pregou a respeito de Cristo no seu livro. Oh, meu irmão e minha irmã, quando nos purificamos a cada dia, o Senhor nos envia. O Senhor usa o seu vaso, o vaso que está limpo, Ele usa. O frasco tem que estar limpo para ele colocar o seu perfume. Temos que estar preparado para toda boa obra com um vaso de uso em suas mãos. O Senhor quer nos usar, mas para isso temos que estar com a nossa vida limpa, a nossa vida no altar. Como estava o profeta Elias, andava na presença de Deus, em cuja face eu estou, dizia Elias. E quando ele orou com uma oração tão curta, encharcou de água ali o altar, onde estavam os profetas de Baal, que se retalharam o dia inteiro e nada acontecia, mas quando o profeta Elias encharcou de água ali toda aquela madeira, aquela lenha onde ia tacar fogo, ele fez uma oração ali cheio de água nas lenhas, e Deus mandou fogo que lambeu tudo aquilo que estava ali. O fogo do Senhor, o fogo consumidor que é Deus. Por acaso a minha palavra não é martelo que esmiuça a penha? A palavra de Deus, porque Deus é um fogo consumidor, e a sua palavra é o martelo que esmiuça a penha. Moisés viu a sarça que ardia e não se consumia. Moisés viu ali a presença de Deus. Oh, meu irmão e minha irmã, vamos consagrar nossa vida até o fim. Não vamos deixar nosso coração se endurecer, mas vamos ter consciência do pecado, consciência daquilo que desagrada a Deus, e façamos a vontade do Senhor até o fim, para herdarmos a coroa da vida. Esta palavra que o Senhor trouxe no meu coração, neste sábado, dia 14 de setembro de 2024. Vamos guardar, meus irmãos, este conselho da palavra de Deus para as nossas vidas. Em breve o nosso Senhor Jesus Cristo voltará. Nós não vemos Ele aqui, meu irmão e minha irmã. Nós não o vemos, mas nós cremos nele. Nós vivemos para Ele. É tudo para Ele, é tudo por Ele. É tudo pelo Senhor Jesus Cristo. Tudo para Ele, meu irmão e minha irmã. Vamos consagrar nossa vida a cada dia. Andamos na luz. Sejamos sóbrios e vigilantes. Nós somos do dia e não da noite. É o conselho da palavra de Deus para as nossas vidas. Deus seja sempre louvado. Agradecemos a Deus em nome do Senhor Jesus. Pai Santo e glorioso, graças te damos por esta palavra que falou aos nossos corações a respeito da perseverança, para não deixarmos nosso coração endurecer, Senhor, porque o coração do teu povo, lá em Gênesis 6, era mau, Pai, estava endurecido, Senhor. Faziam tudo quanto era maldade. Ó Santo e poderoso Deus, mas nós estamos aqui, Senhor, cria em nós um coração puro e renova em nós, Senhor, meu Deus, um coração reto. Coloca a tua lei, a tua palavra nas tábuas de carne do nosso coração e nos faça praticantes da tua palavra e não somente ouvintes. Abençoa meus irmãos, Senhor, os fortaleça, ó Deus, encha do teu Espírito Santo. Tira, Senhor, aquilo que não te glorifica. Talvez esta pessoa não tenha força para vencer este pecado, Pai. Ela quer vencer, mas não consegue. Oh Deus, entra com providência, porque o Senhor é quem nos santifica. Santifica esta pessoa, Pai, liberta esta pessoa destes hábitos, destes vícios, destas práticas, meu Deus, meu Pai. Pelo amor do teu santo nome. Firma, Senhor. Grava a eternidade nos olhos dessa pessoa. Desvia os seus olhos de contemplarem a vaidade, Senhor, e inclina o seu coração aos teus testemunhos e não à cobiça. Desvia os seus olhos de contemplarem a vaidade, Senhor, de amar o mundo e as coisas que no mundo há, porque as coisas que no mundo há não são do Senhor. Aquele que quer ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus, diz o apóstolo Tiago. Ó Deus, salva estas pessoas.
Concede a graça, o arrependimento, o perdão dos seus pecados e leve as águas do batismo àquele que ainda não foi batizado, que não fez um concerto contigo ainda. Que o Senhor seja com eles, Pai, como o Senhor abriu os meus olhos naquele dia, há 20 anos atrás, em 2004. Que o Senhor venha abrir os olhos dessa pessoa também, Senhor, por amor do teu santo nome. Porque nós cremos, eu sei que o Senhor é real, Pai. Porque eu já bebi da água do teu Espírito Santo. Já provei dos dons celestiais, Senhor. Eu posso afirmar com certeza que o Senhor é real, que o Senhor existe, Pai. Que o Senhor é galardoador daqueles que o buscam. Que o Senhor é o Deus vivo, Pai. Oh Deus querido e santo, o Senhor é o Deus vivo, poderoso. É o Deus de perto e não de longe, é o Deus que está conosco, Pai. É o Deus que nos ajuda, que nos fortalece, que caminha conosco e que será o nosso guia até a morte, Senhor. Cuidou de Davi, teu servo, até o fim, Senhor. Cuidou dos teus servos, de Jó. Ó Deus querido e santo, esteve com Estevão ali, mesmo sendo apedrejado, viu os céus abertos e o Senhor Jesus ali de pé, Senhor. Ó santo Deus, o Senhor foi com os teus servos do passado. Quantos servos teus, meu Pai, que o Senhor foi com eles. Ó Deus querido, seja com esses ouvintes também, meu Pai. Fortaleça a sua fé, que às vezes está fraca, Senhor. Está com seus joelhos trôpegos, desconjuntados, suas mãos fracas. Fortaleça, meu Pai, esses irmãos, os nossos irmãos. Fortaleça cada ouvinte, Senhor, meu Deus e meu Pai. Queira receber esta voz de oração, Pai. Em nome do Senhor Jesus, teu Filho, que é bendito para todos sempre. Amém. E graças a Deus. Deus abençoe a todos, meus irmãos, que a paz de Deus, a comunhão do Espírito Santo e o amor do Senhor Jesus permaneça nos nossos corações para a vida eterna. Deus seja sempre louvado. Amém, Senhor Jesus. Sentindo de Deus, meus irmãos, acesse os nossos canais de pregação na internet, no YouTube, no Facebook e em outras redes sociais. Servo de Deus, Cláudio Martins. A Deus, nosso Pai, toda honra e toda glória, por Jesus Cristo, nosso eterno Salvador. Amém. Deus seja sempre louvado.